Bem-vindos! Vamos falar sobre embolia. Vamos diferenciar. Êmbolo é o elemento estranho transportado pelo sangue capaz de obstruir a luz vascular. Embolia é a ocorrência de qualquer elemento estranho à corrente circulatória, sendo transportada por esta até eventualmente se deter em vaso de menor calibre. Ou seja, êmbolo é o corpo que se movimenta e embolia é a movimentação desse corpo estranho. Então, quando esse corpo estranho se movimenta, é uma embolia. Quando temos um corpo estranho na corrente sanguínea, nós temos um êmbolo. Certo? O êmbolo é o corpo. Embolia é a movimentação desse corpo junto à corrente sanguínea. Outro detalhe: êmbolo é corpo estranho, ou seja, é algum elemento que não é da corrente sanguínea. Ele não é um constituinte sanguíneo. Ele é estranho, um corpo estranho. Tipos de êmbolo. São 3. Sólidos, líquidos e gasosos. O sólido nós vamos destacar o tromboembolismo, é o mais comum. O próprio nome já se explica, é a embolia de um trombo. Trombo, mesmo sendo composto por constituintes sanguíneos, a partir do momento que eles se unem, fibrina, plaquetas e algumas hemácias, ele deixa de ser um constituinte sanguíneo e passa a ser reconhecido como um corpo estranho. E se desprendido da parede do vaso, pode caminhar junto com o sangue e interromper um fluxo sanguíneo num calibre menor, num vaso de calibre menor. Ateroembolismo é a embolia de um ateroma, que é uma placa de gordura. Neoplásicos. Células neoplásicas podem invadir vasos sanguíneos e, se invadirem em um conjunto de células, um bloco de células, elas podem percorrer a corrente sanguínea em bloco, também com capacidade de obstruir um vaso de menor calibre. E corpo estranho, podemos citar vários. Líquidos. Nós vamos classificar como líquidos os gordurosos. Podemos obter essas gorduras em fraturas, traumas e queimaduras. Todas elas nós vamos expor uma quantidade razoável de tecido adiposo com uma exposição de vaso sanguíneo, podendo assim essa gordura adentrar os vasos sanguíneos e percorrer como um êmbolo. E gasosos nós vamos explicar na embolia gasosa mais adiante. Tipos de embolia. Nós vamos citar e comentar um pouco sobre cada um deles. Tromboembolismo é a embolia de um trombo. O trombo, mesmo sendo formado por constituintes sanguíneos, a partir do momento que eles se unem formando esse complexo, esse coágulo de plaquetas, fibrinas e hemácias, ele deixa de ser um constituinte sanguíneo e passa a ser um corpo estranho. O trombo, ele é preso à parede do vaso, mas nós vimos que uma das evoluções do trombo é se soltar em partes, fragmentado ou por completo da parede do vaso, formando assim um êmbolo, e percorrer na corrente sanguínea, levando uma embolia. Embolia essa que pode ser dois tipos: pulmonar, mais comum, trombos de origem femoral ou ventrículo direito, ou ele pode ser sistêmico, mais comum, trombos de origem na cavidade cardíaca esquerda. Para nós entendermos o tromboembolismo sistêmico e pulmonar, nós precisamos lembrar da pequena e da grande circulação. Lembramos que do lado esquerdo do coração chega todo o retorno venoso. Esse retorno venoso é bombeado para o pulmão, onde vai haver as trocas gasosas, ele retorna ao coração do lado direito e assim bombeado para o restante do corpo, com sangue já oxigenado. Aqui nesse esquema já conseguimos também perceber que os capilares têm menor calibre. Daí formam-se as veias maiores, onde pode já haver a formação de trombos, por exemplo, em varizes de membro inferior, e ela percorre todo esse caminho por veias ainda de calibres grandes. O calibre de todo esse percurso vai voltar a diminuir dentro do pulmão. Por isso que os trombos formados em membros inferiores conseguem passar pelo coração e seguir e interromper só lá no pulmão, porque é no pulmão que vai encontrar o menor calibre novamente. Neste esquema, nós conseguimos identificar a formação
de um trombo, uma trombose em veia femoral, membros inferiores. Esse trombo se solta, tornando-se um êmbolo e percorrendo a circulação sanguínea, uma embolia. Ele passa pelo coração e vai parar no pulmão. Esse êmbolo é um tamanho grande. Por isso, assim que ele chega no pulmão, ele já interrompe os capilares logo de entrada, os capilares maiores. Todo o restante do capilar não recebe mais sangue. Ele é interrompido por esse trombo e deixa de receber sangue. Todo esse tecido deixa de receber uma irrigação sanguínea e por isso leva a uma lesão irreversível, ou seja, uma morte celular. Neste esquema, se soltou apenas um fragmento do trombo, formando um êmbolo menor. Essa embolia ultrapassou o coração, chegando ao pulmão. Como o êmbolo é menor, ele foi interromper a passagem de um capilar de calibre menor, mais distante, mais na periferia do pulmão. Sendo assim, a área atingida, sofrida, é menor. A área de isquemia, de sofrimento celular e lesão celular é menor. Quanto menor o trombo, menor o calibre, menor a área de irrigação. Embolia gasosa, conhecida como a doença do mergulhador. Em alta pressão, ocorre um aumento de gases, principalmente o nitrogênio, dissolvido no sangue. Se ocorre uma repentina descompressão, não dá tempo de fazer essa troca gasosa e liberar esses gases no pulmão. Assim ocorre a formação de bolhas dentro dos vasos. Essas bolhas serão êmbolos e podem obstruir vasos. Quer dizer que quando nós temos uma diferença de pressão normal, o pulmão ele faz uma menor troca de gases, mantendo esse nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos. Quando você volta à sua pressão normal, então você precisa fazer uma descompressão lenta, para que haja tempo do pulmão voltar a fazer essa troca gasosa e esse nitrogênio ser liberado pelo pulmão e voltar à oxigenação normal. Caso isso não aconteça, ocorre de forma repentina, esse nitrogênio ele volta à forma de gás, ainda dentro dos vasos sanguíneos ou até mesmo de tecidos. E essas bolhas, se formadas dentro dos vasos sanguíneos, serão reconhecidas como êmbolo e percorre toda a circulação sanguínea como uma embolia, podendo obstruir um vaso de menor calibre. Esse é um esquema da formação de uma embolia gasosa. O ar inalado em alta pressão aumenta a quantidade de gás dissolvido no sangue e nos tecidos. Numa despressurização rápida, a expansão desse nitrogênio nos tecidos e nos vasos sanguíneos formam bolhas insolúveis, levando a uma embolia gasosa. Embolia gordurosa. Ela acontece quando você tem uma exposição de um tecido adiposo com uma lesão e exposição de um vaso sanguíneo. Então, esse tecido adiposo pode adentrar ao vaso sanguíneo, levando a um êmbolo gorduroso. Uma das formas mais comuns é fraturas de ossos longos ou polifraturas, porque dentro da medula óssea você tem uma grande quantidade de gordura e você tem uma vascularização muito intensa. Numa lesão, você tem a exposição do seu vaso sanguíneo junto com essa gordura da medula óssea, e assim podendo levar uma embolia gordurosa. Da mesma forma na esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, em queimaduras extensas da pele, onde você não tem só a destruição da derme, você também tem uma destruição de tecido adiposo com exposição de vaso sanguíneo. Inflamações agudas e intensas de medula óssea e tecido adiposos, e numa injeção de grande volume de substâncias oleosas via endovenosa, diretamente no vaso. Embolia gordurosa. Embolia de líquido amniótico. É muito raro isso acontecer, mas não é impossível. Na hora do parto, você pode ter uma ruptura das veias uterinas e essa entrar em contato com o líquido amniótico. O líquido amniótico pode adentrar a corrente sanguínea e funcionar como um êmbolo, levando a uma embolia. É muito raro, isso acontece de 1 para 40 mil mulheres, mas a mortalidade é muito alta, 80% dos casos são fatais. Consequências. A consequência da embolia é a obstrução de um vaso sanguíneo. Então, vamos entender que do ponto de obstrução
tudo que ficar depois da obstrução deixa de receber sangue, ou seja, isquemia, que é restrição de sangue. Essa falta de sangue leva a degenerações, a hipotrofia ou ao infarto isquêmico. Da obstrução para a parte anterior, o vaso, o sangue chega, mas ele não consegue ultrapassar a obstrução. Então, ele acumula naquele local, ou seja, congestão, estase sanguínea. Essa estase sanguínea pode levar a edema, pode levar à formação de trombo, a degenerações, a hipotrofia ou ao infarto hemorrágico, com ruptura desse vaso e uma hemorragia neste local. Sintomas da embolia. Já vimos que a consequência da embolia é a interrupção da irrigação sanguínea. Então, todos os sintomas vão ser relacionados à falta de irrigação sanguínea de um tecido e o sofrimento desse órgão. Falta de ar, respiração rápida, escarro sanguinolento e tosse, possivelmente sofrimento pulmonar, vertigem, tontura, perda de consciência, é uma falta de irrigação cerebral. Dor no peito, aumento da frequência cardíaca, dor nas costas e dor lombar, possivelmente sofrimento cardíaco. Pernas cansadas, pesadas, pele quente, veias visíveis, inchaço, dor, cansaço nos pés, falta de irrigação nos membros inferiores. Esses e outros sintomas que não estão aqui relacionados, mas todos estão diretamente ligados à falta de irrigação sanguínea do local. Assim encerramos mais uma aula com os principais tópicos de embolia.